Oi, sexto ano, o Jonathan está na área hoje para explicar um pouquinho mais sobre mito, esse assunto que a gente tem tratado tanto nas nossas aulas, mas sempre é bom lembrar um pouco sobre alguns aspectos, né, desse gênero que é tão interessante. A gente vai lembrar um pouco como funciona esse gênero textual e qual é a sua razão de ser. O mito é uma história criada para explicar aquilo que em determinado momento não tinha explicação racional. Jonathan, o que é racional? Racional é aquilo que a gente pode explicar por meio de fatos, por meio de comprovação. É aquilo que a gente pode explicar por meio da ciência. E a gente sabe bem que os mitos surgem numa época em que o homem não tinha tanto aparato científico para explicar certos fenômenos. Então eles inventavam, criavam histórias, né, que pudessem de alguma forma servir como uma justificativa para as coisas que aconteciam no mundo e que para eles era um grande mistério. Ok? Por exemplo, surgiu o mito do Oxumaré, aquele deus africano que representa o arco-íris. Como é que surgiu a história do Oxumaré? A gente já viu em sala de aula que ele era um deus muito bonito, que usava roupas muito coloridas, e que quando chovia demais, quando o deus do trovão, Xangô, mandava chuva para acabar com a terra e alagar tudo, o Oxumaré pulava até o céu com um punhal, rasgava a chuva e trazia de novo um ambiente sequinho para os humanos, né? Então o Oxumaré, quando ele voava em direção ao céu, a sua capa multicolorida deixava um rastro de cores que aquele pessoal daquela época então interpretou como sendo o arco-íris. Então era uma explicação para aquele fenômeno que eles não conseguiam explicar. Um outro fenômeno que precisou assim, de uma explicação diferente foi o desaparecimento de tantos navegantes, por exemplo, nos mares gregos, né? E aí surgem as sereias para dar conta disso. As sereias seriam aquelas mulheres que surgem no mar, metade peixe, metade mulher, e que seduziam os homens, seduziam os navegantes para o fundo do mar. Então, por muitas vezes, navios inteiros que naufragavam ou pescadores que desapareciam, o povo justificava que tinha sido ação das sereias, né? Ainda sobre os mitos, é interessante a gente pensar que eles variam muito. E eles variam muito porque são histórias que surgiram com registro apenas oral. A gente já conversou sobre isso, lembram? Os mitos eles não eram escritos, eles eram contados oralmente. E quem conta o conto, aumenta o ponto. Ou seja, cada vez que essas histórias eram contadas, novas informações apareciam nelas, né? E é por isso que a gente tem, por exemplo, olha aí as figuras, tantas versões para um mito como o das sereias. As sereias, inicialmente, nem eram metade peixe, metade mulher, elas eram metade pássaro e metade mulher. E segundo a mitologia inicial, elas vinham voando para raptar os navegantes dos navios. Depois sim elas ganharam essa versão, metade peixe, metade mulher, que é até bastante coerente, já que elas estão ambientadas no mar, né? E ali temos duas fotos, uma foto com dois leões marinhos, para lembrar aquela história que eu contei para vocês. Quando Cristóvão Colombo chegou no continente americano, ele relatou que viu sereias. Ele disse que elas só não eram tão bonitas quanto ele imaginava. E aí a gente pode pensar que ele tinha visto, na verdade, leões marinhos, né? Porque eles têm metade peixe, vamos dizer assim, né? Eles têm uma aparência de peixe, principalmente na cauda, mas eles são mamíferos, então eles têm uma carinha mais próxima da humana, né? E aí ele dizia que nem o canto delas, nem a beleza era como ele imaginava. Então a gente pode imaginar que aqueles berros, né, que os leões marinhos dão, ele teria interpretado como um canto atordoante, atordoador, né? Mas na verdade ele estava falando só desses animaizinhos que ainda eram desconhecidos para o homem europeu. Outra coisa interessante é observar semelhanças entre mitos. Por exemplo, a gente tem aqui, olha, três carinhos interessantes, e o nome deles é Xangô, Tupã e Thor. E esses três caras representam o trovão em mitologias diferentes. Xangô é o deus africano do trovão, Tupã é o deus brasileiro do trovão e Thor, o deus nórdico do trovão. Então são três povos totalmente diferentes, com mitologias diferentes, mas que de alguma forma tentam explicar os mesmos fenômenos, e daí a semelhança entre esses deuses, né? São homens fortes e que controlam de alguma forma a energia dos raios e dos trovões.
né? A gente pode ver que o Thor, o martelo dele, né, controla essa força dos raios, essa força dos trovões, e da mesma forma acontece com os olhos de Tupã e com os raios que Xangô lança com sua própria mão. Então são deuses totalmente diferentes, mas que nascem para explicar um mesmo fenômeno. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre mitologia, só mesmo uma lembrança das aulas que a gente já teve em sala, e esse vídeo serve como revisão para as nossas avaliações do primeiro bimestre. Atenção, seria muito legal se vocês deixassem um like para mim, e até a próxima.